A paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais um pouco com as lições da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia. O pastor presidente é o pastor Wilder Marques, Luiz de Oliveira e sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves. E nós estamos aqui trabalhando, quem já está acompanhando aí sabe que trabalhamos com as revistas da editora Betel. Agora, quem está aqui pela primeira vez, né, não conhece, já vou te informando, né, que a Madureira trabalha com essas lições, né, das revistas da editora Betel. Tem também a editora do CPAD também, que são lições maravilhosas, mas nós trabalhamos com a editora Betel. Eu gosto de ter das duas, né, de aprender um pouco de cada uma, porque a palavra de Deus, ela se renova e nós sabemos que essas lições são baseadas na palavra de Deus. E hoje vamos trabalhar aqui com a lição de número 11, lembrando que estamos no terceiro trimestre de 2022, com o tema sobre o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. E hoje, na lição de número 11, nós vamos aprender sobre a relevância do discernimento. O texto áureo da nossa lição vai nos dizer assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago, capítulo 1, versículo 5. A verdade aplicada nos diz: precisamos da constante ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com discernimento e equilíbrio. Os objetivos da lição são estes: ensinar e discernir entre o certo e o errado, mostrar como a hipocrisia é cega e injusta e destacar a santidade e a riqueza do Evangelho. Os textos de referência se encontram no livro de Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5. Mas eu aconselho você ler até o 6 também, né, que faz parte da lição. O contexto da lição está no capítulo 7 de Mateus, do 1 ao 6. É importante também meditarmos nas leituras complementares que tem aí na nossa revista, né? Cada dia da semana tem uma leitura, é bom meditar, né? Principalmente para quem vai dar aula, quem é professor, que tem um preparo maior aí, né? Amém? Então vamos ler o que está disponível aqui. Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Vamos estar orando agora neste momento. E o motivo sugerido aqui é que nós oremos para que possamos compreender o verdadeiro valor das coisas santas. Vamos orar então por esse motivo e também apresentar as nossas causas a Deus. Você aí apresente a sua causa e vamos estar orando, confiando que Deus está pronto para nos ouvir. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, agora neste momento, diante da Tua presença, meu Deus, eu estou aqui para cumprir o Teu querer, fazer a Tua vontade, transmitir a Tua palavra. Cumprir, Senhor, um pouco do meu ide, porque o Senhor disse que para irmos a todo mundo e pregar o Evangelho. E através deste canal, eu sei que tem ido a muitos lugares, porque é da Tua vontade, do Teu querer. Que o Senhor abençoe, que o Senhor me ajude a cumprir o Teu querer, a fazer a Tua vontade. E que o Senhor abençoe também cada vida que está assistindo esses vídeos, que está acompanhando este trabalho, que tenha orado, que tenha abençoado este trabalho cada dia mais. Que o Senhor possa recompensar a cada um conforme o Teu querer e conforme a necessidade de cada um. Que o Senhor visite os lares agora neste momento. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender o verdadeiro valor das coisas santas, a importância da Tua palavra, ter reverência, ter respeito, ter temor à Tua palavra, aos Teus ensinos, Senhor,
a tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, que possamos, Senhor, amar a Tua palavra, viver a Tua palavra e respeitá-la, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos conduzindo e nos dando um aprendizado necessário para nossas vidas. Guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Eu já quero aqui começar agradecendo pela sua vida, por você estar aqui juntamente comigo. Não me deixa sozinha, hein? Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a você que assiste todo o vídeo até o final, que me suporta aí, né? Você é um privilegiado e eu também por ter você aqui juntamente comigo, né? Isso aqui não é para mérito meu, não é para nada, eu não tenho nada de bom para oferecer, mas é para honra e glória do Senhor. E eu aprendo muito com essas lições e eu tenho certeza que se você quiser também você vai aprender. Então desde já eu quero agradecer você que tem curtido, compartilhado, você que tem comentado, mas principalmente você que assiste até o final, que o mais importante é assistir essas lições e praticar o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Agradeço muito a você que tem orado também, em nome de Jesus. Vamos iniciar aqui. A introdução, então, vai nos dizer assim: Jesus segue desenvolvendo o tema da natureza da vida do reino para os seus discípulos. E agora passa a alertá-los sobre as tentações que podem surgir em seus relacionamentos pessoais. Né? Aqui vamos tratar dos relacionamentos da comunhão na horizontal, né? Uns com os outros, eu com o meu próximo. E aí nós vamos ver que é importante isso, porque a nossa comunhão não é só entre nós e Deus, ela é também entre o nosso próximo. Não adianta eu pensar que eu tenho que ter comunhão só com Deus e o meu próximo não tô nem aí. Não é bem assim não. E nós vamos ver aqui. No tópico 1. Discernindo entre o certo e o errado. Comumente, as mesmas características que nos aborrecem nos outros são as que temos. Isso é uma realidade, né? Aquilo que muitas vezes nós ficamos perturbados, incomodamos, irrita, é aquilo que nós temos também, porque somos todos seres humanos. Uns têm mais para um lado, outros mais, a personalidade é mais de um jeito, mas somos todos iguais. Temos essa natureza pecaminosa que não precisa ser ensinada a ser ignorante, a ser arrogante, a ser egoísta, porque isso já é da nossa natureza, já nascemos com isso, nós que temos que lutar contra essas coisas. Mas aí Jesus ele nos ensina que devemos examinar nossas motivações e nossa conduta em vez de julgar o próximo. Quando der aquela vontade de julgar, olha qual que é a sua intenção. Olha, de novo, falando do coração. Tudo começa, né, no coração. Por isso é necessário fazer uma autoanálise. A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não é somente para a ceia, mas é para toda a nossa vida. Precisamos estar em constante autoanálise, olhando o que tem por trás de cada intenção, de cada atitude nossa. É muito importante observarmos isso. Tópico 1.1. Não julgueis. Jesus dedicou um espaço considerável para condenar os líderes religiosos por sua hipocrisia, que os levava a uma aparência externa de justiça para serem elogiados pelas pessoas. Nós já vimos isso em lições anteriores, né? Sobre o que os judeus faziam, os líderes religiosos, né? Os fariseus que viviam de aparência para receberem elogios, né? E Jesus, ele condenou isso. Ele não aceita isso. Jesus condena até hoje. A palavra de Deus é atual e ela condena essa atitude. Agora, aqui vai falar que Jesus também reconhece que os seus discípulos, os discípulos dele, também podem cair na mesma hipocrisia, porque Jesus sabe que eles são seres humanos. E aí eles sabendo que eles estavam andando com o mestre, com o rei dos reis, eles sabiam que ele era o filho de Deus. Então, poderiam surgir, então, né, algum momento a natureza humana falar mais alto e eles não lutarem contra isso e então começar aquela hipocrisia de achar que eram melhores,
de achar que eram superiores, né? Então Jesus vai alertar os discípulos e esse alerta é para nós também, porque Jesus já estava prevendo isso, porque ele, sendo Deus na sua presciência, já sabia que nós íamos precisar também dessa mensagem. Então a palavra de Deus ela é sempre atual. E aí a ordem de Jesus de não julgar os outros pode ser a mais amplamente citada de suas declarações. Muitas pessoas usam esse versículo na tentativa de silenciar seus críticos, interpretando que Jesus queria dizer assim, ó, eles não querem ser criticados, né? E aí na tentativa de silenciar, de calar seus críticos, eles usam essa frase: você não tem o direito de me dizer que eu estou errado. Segundo eles, o que Jesus estava querendo dizer a algumas pessoas era isso, que as pessoas não podem falar que eu estou errada, né? Essa é a frase que muitas pessoas usam para não admitir seus erros, para viver uma vida de qualquer maneira, mesmo estando na igreja, por exemplo. Então, assim, não é bem isso que Jesus está falando. Nós vamos entender aqui, porque a questão é saber lidar com o julgamento, saber lidar com quais os critérios que vai ser julgado e em que medida deve usá-los. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, nós vamos ver mais na frente, fala que existe um tipo de julgamento que é importante e que nós precisamos ter em nossa vida para com as coisas ao nosso redor. E nós vamos ver aqui. Mas nesse sentido aqui, não está se referindo a toda modalidade de julgamento. Não são todos os julgamentos. Mas aqui Jesus está criticando, está querendo que não seja feito o julgamento censurador, injusto, que não pode ser justificado. Aquele julgamento, quando fala de censurador, fala daquele julgamento que é para desaprovar a pessoa, para condenar, entendeu? Sem uma justificativa. É um julgamento injusto. Não é baseado na palavra de Deus. Então Jesus está criticando isso. Muitos intérpretes acreditam que Jesus ele se referiu às atitudes e ações dos fariseus. Por quê? Porque eles censuravam os outros em tudo mesmo. E eles não reconheciam a presença de qualquer defeito neles mesmos. Eles se achavam superiores por terem a palavra de Deus, conhecerem a lei, e as outras pessoas não, porque as pessoas não tinham acesso. Então, eles se achavam muito certinhos, que eles viviam uma falsa justiça. Então, eles achavam no direito de condenar as pessoas, de julgar, de falar, tudo que as pessoas faziam era errado, só eles que eram certo, entendeu? Eles nunca erravam, era nesse sentido. E Paulo ilustra esse ensino escrevendo lá aos Romanos, lá em Romanos capítulo 2, né? O versículo 1 fala disso, e também os versículos 17 ao 24 fala sobre isso, diretamente ao judeu que julgava o gentil, mas que fazia a mesma coisa que ele, só porque era escondido. As pessoas não viam. Então, assim, para a sociedade parecia que estava tudo muito bem, né? Ou ali dentro, por exemplo, vamos trazer para o dia de hoje, dentro da igreja, né? Dentro da igreja se mostravam crentes, né? Uma roupa de crente, um comportamento de crente, uma fala de crente, cantavam, adoravam e tal, mais ou menos isso. Mas lá fora, quando ninguém estava vendo, quando não tinha pastor, quando não tinha ninguém da igreja, alguém que conhecia, era um outro comportamento, entendeu? Não amava o seu próximo, eles prostituíam, eles cometiam adultério, faziam isso e aquilo, muita coisa errada, roubavam dos mais pobres e então viviam uma falsa justiça, uma falsa santidade. E aí, os coitados lá que não conheciam a palavra de Deus, o que acontecia? Eram condenados, eram censurados, um julgamento que humilhava a pessoa, que
destruir a pessoa, entendeu? Então é esse sentido que Jesus vai falar, não julgueis. É nesse sentido aqui. 1.2, quem julga será julgado. A exigência de Jesus aqui é que seus discípulos não sejam inclinados a julgar e a censurar. Os que julgam assim serão julgados não pelos homens, o que traria pouca consequência, mas por Deus, o que se adequa ao tom solene do discurso. Olha, ser julgado por Deus, aqui está falando, né? Pelos homens teria pouca consequência, mas por Deus, porque Deus é muito justo. Deus, ele julga de acordo com aquilo que nós praticamos, de acordo com as nossas atitudes reais, com as nossas intenções, entendeu? Às vezes a sua atitude não está mostrando qual é a intenção, mas lá dentro do seu coração Deus está vendo. Então ele julga de acordo com aquilo que realmente nós estamos vivendo e somos e praticamos aqui dentro, né? Não o que as pessoas estão vendo, a aparência, mas aquilo que realmente nós somos. Então ele é justo e a justiça de Deus não falha, jamais. O discípulo que toma sobre si a tarefa de julgar o que o outro faz, usurpa o lugar de Deus. E por isso tem de responder a quem? A Deus. Porque ele quer tomar o lugar de Deus. Quem é juiz? Eu sou juiz? Não. Você é? Não, nós não somos. Eu já falei isso muitas vezes, a gente não é juiz para julgar a vida do outro, para condenar, para dizer se é ou não é, se vai conseguir, se é salvo ou não é, se vai ser condenado ou não. Não, nós não temos poder para isso, quem tem poder para isso é Deus. Nós não podemos querer tomar o lugar de Deus, porque isso custa muito caro. Muito caro, temos que ter muito cuidado, porque nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus não nos pede que deixemos de ser homens, pessoas, suspendendo o nosso poder de crítica que ajuda a nos distinguir dos animais, né? O discernimento entre o bem e o mal que nós temos, os animais não. Deus nos fez diferentes. Então, ele não quer que nós deixemos de ser seres humanos racionais, que age com a razão e que distingue, que tem a consciência, que sabe, que julga as coisas ao redor, os acontecimentos. Mas ele quer que renunciemos à presunçosa ambição de ser Deus, arvorando-nos em juiz. Aquela coisa de achar assim que uma palavrinha que a pessoa fala, uma atitude, eu já sei que aquela pessoa ali não presta. Tem gente que fala assim, olha, eu não me engano. Só de eu olhar, eu já sei o que aquela pessoa é. Eu já conheço a pessoa de longe. Gente, isso é julgar. Tá achando que é Deus? Outros ainda acham que sabe o que o outro tá pensando. Por uma certa atitude, às vezes alguma coisa que alguém fez parecido, teve uma atitude parecida, e causou um sofrimento na vida da pessoa, aí a outra pessoa tem uma atitude igual, assim, parecida, às vezes, aí aquela pessoa que sofreu por causa do outro do passado, né, começa a julgar, achando que já sabe qual é a intenção do coração daquela pessoa. Já começa a condenar aquela pessoa, porque ele já sofreu uma vez, e foi decepcionado, ou confiou, né, e tal. Então aí pensa que vai agir da mesma forma. Gente, nós não somos Deus, nós não sabemos o que o outro pensa, o que o outro está, a intenção do coração da pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado com o julgamento. Meu Deus, Jesus, ele alerta seus discípulos sobre o erro de se colocarem acima dos outros para declará-los culpados diante de Deus. Você não sabe como está a vida da pessoa. Você não sabe como é o relacionamento dela com Deus. Então você não pode julgar. Meu Deus, nós temos que ter cuidado. Devemos ter cuidado para não fazer esse tipo de julgamento, porque nós também seremos julgados por cometer um pecado pior do que aquele que estamos denunciando. Quando julgamos uma pessoa, podemos fazê-lo exagerando os fatos. Sim, a maioria das vezes, né? A gente ou aumenta, ou fala alguma coisa que não devia. Viu que é desse jeito?
Por isso que é melhor ficar calado, por isso que é melhor só orar. Podemos fazê-lo também subestimando, pode subestimar. E é difícil para nós encontrarmos um meio termo, termos equilíbrio nisso aí, é difícil. Então nós temos que ter cuidado, porque ou às vezes a gente exagera ou às vezes a gente subestima, né? Além disso, mencionar as fraquezas dos outros é ao mesmo tempo minimizar as nossas. É melhor a gente falar da fraqueza da gente, ou então não fala nada, porque é melhor não falar nada tem momento, né? Fala sobre Deus. Quando você vê o erro da pessoa, fala de Deus. Porque Deus, ele não tem erro, ele é perfeito, ele não falha, ele não erra. A verdade é que julgar é usurpar o lugar que corresponde apenas a Deus. Infelizmente, estamos vendo muitas pessoas tentando ser, em vez de ser Jesus o mediador, a pessoa que está sendo mediador, seres humanos. E nós não podemos ser isso. Nós não podemos nos colocar, querer colocar no lugar de Deus. Porque Ele é quem conhece a intenção do coração. É Ele quem julga com justiça. Porque Ele vê além do que nós estamos vendo, né? A palavra de Deus fala que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Então, por isso, nós temos que ter cuidado, porque nós seremos julgados pelas nossas, de acordo com aquilo que nós estamos julgando, né? 1.3, o autocontrole no julgamento. O texto indica que a prática que Jesus proíbe era habitual e se realizava entre os judeus. Era comum, né? Eles já estavam acostumados, né? A vida deles era cheia disso, de julgamento, né? Essa prática horrível. Aparentemente, algumas pessoas têm uma necessidade psicológica de descobrir e divulgar defeitos em outras pessoas. A pessoa precisa de uma transformação. Essa pessoa que é desse jeito, que tem essa necessidade psicológica, ela precisa fazer um acompanhamento psicológico, ou ela precisa fazer uma campanha. Descobriu a causa disso, né? Porque pode ser algum trauma que sofreu, e então precisa buscar uma cura para isso mesmo, não tá normal não. Ninguém pode evitar formar uma opinião sobre outras pessoas e práticas, isso é natural, né? Olha, porque desde a infância nós aprendemos a importância de distinguir entre o bom e o mal, entre o belo e o feio, entre o certo e o errado. Desde pequeno, a gente já vai aprendendo, Deus nos fez assim, mas Deus não nos fez para querer ser superior ao outro, para querer se achar mais que o outro. Não, Deus não fez isso dessa forma, não. Isso já é o mal da natureza, do pecador, né? Aí que diz assim, ó, ser capaz de analisar criticamente um objeto, ou seja, distinguir objetivamente entre os elementos, virtudes, características, é uma capacidade necessária na vida. É importante, sim, né, termos isso. Só que é preciso ter humildade para entender que o nosso julgamento sobre as pessoas é apenas uma opinião, a expressão da qual podemos e devemos controlar. É a minha opinião, entendeu? É a minha opinião, então eu tenho que controlar ela. Eu tenho que lutar para controlar ela e não expressar ela de forma a destruir a vida do outro. Eu posso aconselhar, eu posso orientar, eu posso conversar com a pessoa, porque é um dever que nós temos, né, de ajudar uns aos outros, de falar a verdade, de dizer aquilo que é necessário, mas com muita sabedoria, com controle, com equilíbrio, não achando que eu sou mais do que o outro, não achando que eu sou melhor, que eu estou num nível elevado, um nível tão elevado que aquela pessoa eu olho para baixo para me ver. Pelo amor de Deus, misericórdia. Então tem que ter cuidado com isso, demais da conta. Principalmente quem vai buscando muito conhecimento, quem estuda muito. Nossa, tem que ter muito cuidado com lutar com a arrogância e a soberba todos os dias. É um leão que a pessoa precisa lutar, que a gente precisa lutar. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho experiência. Isso, eu sou ser humano também, eu sou falho também, e todos os dias eu enfrento um leão dentro de mim, eu luto contra situações como essa,
né? E existem várias razões pelas quais o crente não deve praticar críticas destrutivas. Seu próprio julgamento da parte dos outros e da parte de Deus é um dos motivos, e também o grau e a gravidade desse julgamento. Então, existem muitas razões, né, que a gente tem que evitar. Quando julgamos os outros sem misericórdia, Deus, ele nos julgará sem misericórdia, porque Deus, ele é justo. A justiça de Deus, ela não falha. Deus, ele nos ensina que nós temos que ter um espírito generoso e misericordioso para com os outros, porque isso vai despertar a mesma atitude dos outros para conosco. Não todas as pessoas, mas a maioria das vezes, né? É a colheita. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, por isso, nós temos que ter sabedoria e pedir a Deus sabedoria, né? O texto áureo vai nos dizer, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus e Ele vai dar. Que Ele possa nos dar, em nome de Jesus. Amém. Tópico 2, nós vamos ver discernindo a natureza das coisas. Jesus nos ensina que o homem só pode ver o exterior e, portanto, não pode entender o que está na mente e no coração de outrem. 2.1. O argueiro e a trave. John Stott nos diz que a trave descrita por Jesus se refere a um pedaço comprido de madeira lavrada que se usava na estrutura de um prédio. Quem estivesse atrás dessa madeira não poderia ver, nem determinar precisamente a verdadeira natureza das coisas. O argueiro era uma lasquinha ou um pequeno cisco. Tanto o homem que estivesse atrás de uma trave quanto o que tinha um cisco estavam impedidos de ver corretamente. Jesus estava dizendo que se uma pessoa não consegue ver corretamente, como pode, de alguma maneira, fazer juízo? Como que ele vai poder julgar se ele não está vendo corretamente? Não tem como. Jesus não diz que é errado ajudar um irmão a tirar o cisco do olho. Errado é uma pessoa com uma viga no olho oferecer ajuda. Isso é hipocrisia. Porque se tem uma trave na minha frente, eu estou vendo alguma coisa, não sei a trave, então como que eu vou julgar a vida do outro? Eu vou julgar de acordo com o que eu conheço. Então, às vezes, eu estou apontando o dedo no erro do outro, mas na verdade o erro é meu mesmo. Eu estou julgando, eu estou falando de mim mesmo, porque a única coisa que eu conheço, que eu sei, é o meu interior. Então é bem provável que a gente pode fazer, quando faz isso, tá apontando um erro que está em nós mesmos, porque você não está vendo o seu irmão, porque tem uma trave no seu olho, então você não consegue ver. É impossível, né? O nosso julgamento é sempre parcial, porque nós nunca temos todas as evidências necessárias para um julgamento completo. E também nós somos, por natureza, tendenciosos, arbitrários e subjetivos em nossos julgamentos. Isso é da nossa natureza humana, essa natureza pecaminosa, infelizmente. No olho alheio estava um cisco. Na visão de quem julgava estava uma trave. Isso indica que o julgamento que fazemos acerca de outros pode dizer mais sobre nós do que sobre a pessoa que pretendemos julgar. É o que eu estava dizendo, né? A pessoa vai julgar de acordo com o que ela sabe dela mesma, porque ela não está vendo nada, tem uma trave no olho, tem alguma coisa ali que está tampando a sua visão. Então, precisa da pessoa orar e pedir discernimento a Deus. A oração é a solução para vencer isso. A gente não julgar as pessoas de forma tendenciosa, de forma errada, sem justiça, né? Em muitas situações, aquele que julga é ainda pior do que quem está sendo julgado. Então, nossa, tem que ter muito cuidado. Isso aqui fala muito com a nossa vida, principalmente nós que estamos na igreja, que muitas vezes nós buscamos a Deus, oramos, jejuamos e achamos que isso nos justifica. Achamos que isso vai fazer com que nós sejamos melhores, superiores aos outros. Achamos que somos bons demais, né? E muitas vezes acabamos julgando as outras pessoas, agindo com preconceito, agindo com desprezo, com uma atitude muito ruim. Nós não podemos ser dessa forma, né? 2.2, vencendo a hipocrisia. A hipocrisia consiste em duas coisas. O hipócrita, ele não reconhece o seu próprio pecado,
que é maior que o pecado alheio, muitas vezes. Depois, ele finge justiça ou interesse espiritual, ordenando que os outros endireitem as suas vidas. Na verdade, ele faz isso para encobrir o seu próprio pecado, o seu próprio erro, porque não quer admitir, não é? E aí fica apontando o erro no outro, fica apontando o erro alheio. Esse é o hipócrita. Infelizmente, muitas pessoas estão dessa forma, né? Nós precisamos lutar contra isso todos os dias, porque isso é da natureza humana. A nossa tendência é ir para isso aí. É onde está o perigo, né? Por isso que nós vamos aprender aqui como vencer essa hipocrisia. Chega a ser ridículo a atitude de um homem com uma trave no olho, tentando remover um cisco do olho de outro. Os fariseus, eles viam os pecados dos outros, mas não conseguiam enxergar as próprias transgressões. Eles usavam a religião para encobrir os seus erros. Essa era a verdade. E para receber o quê? Honra, elogio, bajulação. Eles queriam ser elogiados, né? E aí viviam uma falsa justiça, uma falsa santidade, uma falsa piedade. Não olhavam para os seus próprios erros, não reconheciam. E, infelizmente, tem muito fariseu por aí. Mas Jesus usou o olho como ilustração para nos ensinar a ter uma perspectiva espiritual da vida. Ele dá o exemplo do olho, né? Falando que o olho, nós já aprendemos, né, que o olho ele é a lâmpada, né? Ele é o que transmite de dentro para fora, de fora para dentro, né? Ele é uma janela. Então, nós temos que ter muito cuidado. Quando fala do olho, o sentido é o coração, né? Porque não é, na verdade, o olho aqui que eu pego, que eu tenho que usar óculos, tá falando do coração. Então, a gente tem que ver como que está o nosso coração, qual é a intenção nossa. Se a gente não está vivendo uma vida de hipocrisia, né? Qual que é a minha intenção, na verdade? O que está por trás da minha atitude? Então, tem que ter uma análise aí sempre e ver, porque o bom discípulo de Cristo, além de cuidar de si mesmo e manter-se vigilante, em constante vigilância, ele deve também corrigir e orientar seus faltosos irmãos e irmãs. Sim, um bom discípulo precisa fazer isso. Alertar, aconselhar, né? Mas essa é uma tarefa que só pode ser realizada a partir de uma vida humilde. A pessoa precisa ter humildade de reconhecer o seu próprio erro, de reconhecer a sua própria pequenez, que nós não somos nada, que somos falhos, pecadores, que necessitamos todos os dias da graça e da misericórdia de Deus. Então precisa de ter essa humildade para poder então orientar o outro, aconselhar. Não é de uma forma que você vai destruir o outro. Não é agindo com superioridade, achando que está num nível de santidade mais elevado, que Deus te ama mais do que o outro. Não é nesse sentido. Tanto que se você for dessa forma, você não vai conseguir influenciar o seu irmão de forma positiva, mas sim de forma negativa. Observa que quando você dá um conselho com humildade, faz uma alerta com humildade, a pessoa até recebe. Quando você faz isso com amor, né, com coração generoso, assim como Jesus nos ensina, a pessoa recebe aquilo de uma forma tão positiva que ela quer mudar de vida, que ela sente valorizado, ela sente assim que ela não foi humilhada, que ela não foi ridicularizada, né? Mas ela se sente abraçada, na verdade, que, nossa, alguém está se importando comigo, está querendo me ajudar, né, e tal, é diferente. Então, por isso que a gente tem que ter sabedoria e humildade, assim como Jesus foi, porque naquele momento em que aquele povo estava querendo tacar uma pedra naquela mulher adúltera, o que Jesus fez? Ficou escrevendo na terra, ali na areia, e todos foram embora, porque ele disse que quem não tem pecado atire a primeira pedra. O que Jesus fez com ela? Falou assim, onde estão seus acusadores? Não tinha ninguém. Então Jesus disse, nem eu também vou te acusar. Ele sendo Deus, sendo perfeito, sem nenhum pecado,
não se mostrou superior, não se mostrou melhor, mais santo. Não, veja o exemplo de Jesus. Né? Ele agiu com amor, com compaixão, com humildade para com aquela mulher e falou para ela: vai, não peques mais. Veja só, se tivermos humildade e sabedoria, nós podemos resgatar uma vida. Nós podemos mudar a história das pessoas, influenciar a vida das pessoas. Isso é muito importante, né? Precisamos vencer essa hipocrisia. Misericórdia. Precisamos orar, pedir a Deus misericórdia, todos os dias reconhecer, pedir a Ele para que nós possamos reconhecer os nossos erros, para que possamos ter essa coragem, essa ousadia e ter a coragem de ser humilde. Né? Pedir a Ele para praticarmos a humildade. É muito importante nós vivermos dessa forma. 2.3. O perigo de não ter discernimento. Jesus aborda um problema no extremo oposto do julgamento hipócrita, que é a ingênua aceitação das pessoas sem discernir suas verdades, suas verdadeiras origens. Quer dizer, aqui Jesus vai abordar o oposto de um julgamento hipócrita, de um julgamento injusto, que é um julgamento sem discernimento, um julgamento ingênuo, onde a pessoa não observa, não discerne as verdadeiras intenções de outras pessoas, né? É onde está um perigo também. Veja que sempre nós vamos ver sobre o equilíbrio. A palavra de Deus sempre nos orienta a ter equilíbrio. Não pode faltar e nem passar. Aí nós vamos ver aqui. Embora os crentes estejam impedidos de julgar os outros a partir de motivações erradas e sem critérios bíblicos, Jesus preveniu contra uma completa falta de discernimento em relação às atitudes das pessoas para com o Evangelho, para com a palavra de Deus. O Senhor exige discernimento adequado do bem e do mal. Não é só do mal, mas também do bem. Não é só do bem, mas também do mal. Precisa ter um discernimento em todos os sentidos da vida. Os discípulos de Jesus terão que fazer constantes avaliações. Isso é necessário. Em tudo que acontece na nossa vida, precisamos avaliar tanto a nossa atitude, as nossas intenções, como das pessoas ao nosso redor. Não julgar, mas você vai avaliar, você vai analisar, você vai meditar sobre aquela situação, não agir por impulso, não agir pelas emoções, mas sim meditar, agir com consciência, né? E principalmente com base bíblica, meditar na palavra de Deus, se está de acordo com a palavra de Deus ou não, entendeu? A verdade não deve ser imposta aos rebeldes que a rejeitam, e as coisas santas não devem ser dadas aos que buscam os defeitos dos outros. Essas pessoas não querem saber de Deus, não querem, só querem buscar, procuram respostas por curiosidade ou porque querem ir contra, debater contra a palavra de Deus, criticar. Então, não deve ser apresentada a palavra de Deus para essas pessoas que não querem ouvir. Nós vamos ver aqui. Jesus, ele insiste sobre a necessidade de sabermos classificar as coisas, ter discernimento, né? Nós temos o privilégio, como povo de Deus, de lidar com as coisas santas do Senhor, com as coisas sagradas. Isso é um privilégio, nós não merecemos. Ninguém merece. Mas o Senhor, por amor, nos dá esse privilégio para aqueles que querem, para aqueles que aceitam, né? Ele nos confia as verdades preciosas da palavra de Deus e devemos cuidar delas com todo zelo, com reverência, com respeito, né? Anunciar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo não anula a nossa responsabilidade de estarmos atentos à direção do Espírito Santo. O ID é para todo mundo, tem que pregar o evangelho, tem que levar a palavra de Deus a tempo e fora do tempo. Então eu vou levar para todo mundo e pronto. E vou insistir com aquela pessoa. Tem gente que vai, leva a mensagem 3, 4, 5 vezes para a mesma pessoa, aquele que não quer saber, aquele que não respeita, que não se importa, que despreza, que abusa da palavra de Deus. E aí a pessoa fica insistindo, não, isso está errado. Nós temos que ter discernimento e pedirmos a direção do Espírito Santo. Não é para desistir, né? Deus não desiste de ninguém, mas Deus sabe a intenção do coração. Deus sabe
que tem pessoas que não vão aceitar a palavra de Deus nunca. Tem pessoas que não são de salvação, Deus sabe disso, porque Deus conhece aquilo que ainda vai acontecer. Então, nós precisamos pedir a direção de Deus, e estar atento às ocasiões nas quais as pessoas não estão predispostas a ouvir ou serem esclarecidas. Então, nós precisamos ter esse discernimento, ter cuidado, sabedoria, pedir a Deus, peça a Deus, ore, e Deus vai te dar sabedoria para você estar agindo da forma correta. Eu também, que eu estou aprendendo muito com essa palavra, com essa lição aqui tremenda, e se nós praticarmos isso, vamos realmente glorificar o nome do Senhor e fazer com que o reino dele cresça. Amém? No tópico 3, nós vamos ver discernindo entre o digno e o indigno. Nesse último ponto, Jesus se vale de figuras de linguagem para ensinar os seus discípulos que as coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem ou que não tenham capacidade para apreciar os valores espirituais. No 3.1, nós vamos ver sobre os cães, Por isso que eu falei que era importante ler, meditar do capítulo 1, no capítulo 7 de Mateus, até do 1 ao versículo 6, porque no versículo 6 é que vai falar sobre os cães, as pérolas e os porcos, que é o que vai estar falando aqui no tópico 3. E aí no 3.1 nós vamos ver sobre os cães. Herbert Lockyer nos diz que o Senhor se refere aqui a cães selvagens e rosnadores que se voltam e mordem a mão daqueles que os alimentam. Os cães do Oriente são mais selvagens e vivem mais em matilhas do que os nossos cães domesticados. Eles alimentam-se de carniça e lixo e são mais sanguinários do que os do Ocidente. Era a esses que Jesus tinha em mente quando usou em referência aos que de forma selvagem odeiam a verdade. Jesus quer que seus discípulos sejam inteiramente inofensivos em seu relacionamento com outros, Jesus, ele não quer que a gente pague o mal com o mal, ele não quer que a gente ofende as pessoas, briga, discute, Jesus não quer isso, mas ao mesmo tempo ele quer que nós reconheçamos que nem todos estão sempre em condições de serem abordados para ouvirem e conhecerem o Evangelho. Tem pessoas que vão querer escutar ou até procuram, por curiosidade, conhecer alguma coisa, mas para depois vir com escárnio, com falta de respeito. E nós não podemos cair na onda dessas pessoas, ser induzidos por elas, porque muitas vezes as pessoas até nos levam a discutir, e aí o que acontece? Até nós mesmos estamos tendo desrespeito com a palavra de Deus, e é isso que o inimigo quer, e ele usa essas pessoas, e então esse tipo de pessoa a gente tem que deixar para lá. Você não vai odiar, você não vai maltratar, você não vai desejar o mal, simplesmente não precisa responder, não precisa falar, não, você pode fazer seu estudo aí da Bíblia, eu não sei de nada, peça a Deus para te mostrar, peça a Deus para te dar sabedoria e você vai saber o que falar. Isso nos faz lembrar que há testemunhos que instintivamente nos recusamos a dar, viu o que eu falei? Quando estamos diante de pessoas que desprezam completamente tais comportamentos. É melhor se calar, é melhor deixar para lá, É provável que Jesus esteja advertindo seus seguidores a não forçarem o evangelho aos ouvidos desinteressados e indiferentes. A Bíblia fala nem por força e nem por violência. Você não pode obrigar a pessoa. Se ela não quer, se ela não tem interesse, se ela despreza, então pronto, ela já mostrou o que ela quer. É claro que não podemos desistir. Essas pessoas, nesse sentido, você vai só orar. Não tem que dar satisfação, não tem que justificar nada para essas pessoas. Muitas vezes a gente acha que tem que justificar tudo, que a gente tem que dar explicação, fazer a pessoa entender, enfiar na cabeça da pessoa. A gente quer que a pessoa, convencer a pessoa, mas não é a gente que convence, é o Espírito Santo. Então aí a gente vai entrando sendo induzido de uma forma que faz a gente pecar, que faz a gente desrespeitar a palavra de Deus.
Tem pessoas que ficam brincando com a palavra de Deus e a gente não percebe. É onde Jesus fala que a gente tem que ter o discernimento. Tem que ter. Isso é muito importante. Não importa quão pacientemente venhamos gastar tempo e dedicação ao ensino de algumas pessoas, elas simplesmente não possuem ouvidos para ouvir. Elas não querem. Então, tem que deixar para lá, né? Vai fazer como os cães, vai querer voltar e morder na gente, né? Que sentido é esse? É esse sentido que eu falei, de que vai criar uma confusão, fazer a gente pecar, fazer a gente ficar com raiva, e é uma situação que a gente tem que evitar e ter sabedoria. 3.2, os porcos. Essa analogia foi usada por Cristo para mostrar como as pessoas reagem quando estão vivendo em rebelião alerta contra Deus. Pessoas rebeldes que teimosamente rejeitam sua verdade e fecham suas mentes e corações ao conhecimento espiritual. Pessoas que não querem ouvir, elas se fecham, não querem entender, se rebelam contra Deus, se voltam contra Deus, contra a sua palavra, desrespeita a palavra de Deus, não acredita na Bíblia, que ela é a palavra de Deus, são esses. Né? Isso não significa que devemos nos abster de ensinar o Evangelho para aqueles que estão ali na sociedade, para as pessoas. Não é para parar, não, então não vou ensinar para ninguém, não vou nem tentar. Tem que tentar. Você prega uma vez, pode ir até no máximo 2. Se você percebeu que a pessoa não tem respeito, não quer entender, não acredita, nem um pouquinho, você não vê nem um pingo de fé na pessoa, porque muitos são por falta de conhecimento, muitos não ficam contra a palavra de Deus por ter um mau entendimento, outros não, outros já estão cansados de ouvir a verdade, mas não querem entender, não querem, fecham seu coração, não querem abrir, e então quando você percebe isso, só vai orar. Pronto, não precisa falar mais nada. A pessoa já está cansada de ouvir. Entendeu? Já está cansada de ouvir, é ela que não quer. Então pronto. Isso não significa, eu já falei, né? O próprio Jesus comia com pecadores e publicanos e os ensinava. Sim, ele fazia isso. Ele comia, ele visitava, ele ensinava, mas Jesus nunca obrigou ninguém. Jesus nunca ficou batendo em ponta de faca. Não, ele ensinava, não tinha preconceito, não desprezava as pessoas. E tanto que ele foi perseguido por esse motivo, que muitos dos fariseus, dos líderes religiosos ficavam com raiva disso, né? Mas aquilo ali tá comendo com os pecadores, como se eles não fossem pecadores, né? Então, Jesus dá o exemplo que nós não temos que ter preconceito, nós não temos que desprezar as pessoas, mas nós temos que ter sabedoria e não ficar insistindo com quem não quer aprender, com quem não quer ouvir, com quem não respeita a palavra de Deus. A ideia aqui é que é inútil continuarmos pregando a verdade àqueles que a recusam. Assim como o porco não conseguiria entender nem apreciar a grande beleza e valor das pérolas, esses tais jamais poderiam entender o valor e a grandeza das verdades. Então, observa, Jesus não está chamando ninguém aqui de porco, ninguém de cachorro. Jesus está fazendo uma comparação. Aqui, os porcos não compreendem o valor das pérolas. Não tem essa compreensão, não tem esse entendimento. E aí, Jesus está dizendo que essas pessoas também não compreendem o valor e a grandeza das verdades divinas, das verdades espirituais, da palavra de Deus. Não compreende. Por mais que você se rasgue, por mais que você fale, até mesmo dê exemplo, testemunhe de sua vida, se não quer entender, ele não vai compreender. Porque a pessoa tem que dar lugar para o Espírito Santo habitar na vida dela. Porque isso é espiritual. Se eu não tiver em espírito, eu não vou compreender as coisas espirituais. Né? Os crentes, eles estão impedidos de julgar os outros. Mas Jesus preveniu contra uma completa falta de discernimento em relação às atitudes das pessoas para com o Evangelho, para com aquilo que é santo. Essas pessoas são profanas e quando são apresentadas
quando é apresentado o evangelho a elas, elas recebem com desprezo e escárnio, com abuso, sabe? Com a falta de respeito, não acredita na Bíblia Sagrada. E nós precisamos usar de cautela com essas pessoas, não evitando ajudá-las quando for necessário, quando for possível, mas sem fazer do evangelho um verdadeiro motivo de zombaria da parte delas. Então nós temos que ter sabedoria, né? Eu estou aprendendo muito com isso aqui, porque eu achava que eu tinha que dar uma satisfação, justificar, fazer a pessoa entender mesmo. Eu achava que tinha que ser com tudo, mas realmente eu passei por situações dessa forma, de pessoas assim, encontrei pessoas assim, e eu achava que eu tinha que fazer a pessoa entender. E não é assim. Não é assim, porque a pessoa, você vai vendo, você vai ficando com raiva, você passa raiva, e a pessoa não tem respeito pelas coisas de Deus, e a gente fica tão chateado, porque a gente ama, eu amo tanto a palavra de Deus. E quando eu vejo uma pessoa que não tem respeito, não tem amor pela palavra de Deus, age com zombaria, com escárnio, isso dói, isso machuca a gente, né? E a gente muitas vezes sofre. Então é onde tem que ter sabedoria, pedir a Deus mesmo discernimento e sabedoria. No 3.3, as pérolas. As pérolas, consideradas mais preciosas de todas as joias, passaram a simbolizar a preciosidade da palavra, da verdade. É fácil imaginarmos o desapontamento e consequente ira dos porcos ao descobrir que o que pensavam ser comida eram apenas pérolas. Então eles ficaram indignados, né? Essa imagem é uma imagem muito cabível para os que são impuros, selvagens e incapazes de apreciar as joias inestimáveis da fé cristã. A pessoa, ela quer para o seu próprio prazer, ela quer para si mesma, né? Para satisfazer o seu eu, pensando nas coisas dessa terra. Então, quando vem a palavra de Deus, aí fica indignada muitas vezes, porque age como esses porcos, né? Achando que era alimento e quando foi comer não era. Então a pessoa fica indignada, achando que aquilo ia satisfazer o seu próprio ego. E a palavra de Deus não faz isso. A verdade não satisfaz o ego, a verdade, ela confronta a nossa vida, ela nos confronta. E aí muitas vezes as pessoas ficam indignadas, principalmente essas pessoas dessa forma. Está dizendo aqui. São esses, diz Cristo, a quem não temos o direito de entregar o tesouro das nossas pérolas. Cuidado com quem você está confiando, com quem você está se abrindo, com quem você está abrindo seu coração. Isso pode ser perigoso. Toma cuidado, fala com Jesus, fala com Deus, mas toma cuidado. É muito perigoso. Isso aqui não é só no sentido da palavra de Deus, é no sentido dos nossos sonhos, dos nossos sentimentos. É muito perigoso. Após ouvirem a palavra, se tornam piores do que eram antes. O sagrado e pérolas são termos que se referem a verdades espirituais de grande valor. Essas pessoas, quando ouvem a palavra, fica pior. Né? Teve um que teve um encontro com Jesus e ele saiu pior do que estava, que foi aquele jovem rico, né? Que ele fazia tudo o que a lei ensinava, mas quando Jesus disse, então vai e venda tudo que tem e reparta com os pobres. Aí ele foi embora pior do que ele estava. Por quê? Apegado às coisas materiais, né? E aí, quando Jesus falou a verdade confrontou ele, então ele ficou pior do que estava, porque ele não tinha respeito pela palavra da verdade, ele não tinha amor pela palavra de Deus. É onde muitas pessoas estão assim. Quando ouvem a verdade, ficam com raiva, se rebelam, ficam contra, né? Se voltam contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o pastor, contra as pessoas da igreja, por exemplo. E é onde está o perigo. Porque a verdade é que liberta. Mas essas pessoas que são desse jeito, a gente não pode ficar insistindo em falar para eles a verdade. Não adianta, eles não querem ver. Não querem ouvir. As pérolas são para aqueles que estão dispostos a valorizar as riquezas dos tesouros de Deus, não para os ímpios que se endurecem perante eles e amaldiçoam o caminho da fé em Cristo. Pessoas sem respeito e más não podem entender o valor do Evangelho. Portanto, elas o lançam fora com escárnio. Não devemos deixar de transmitir a palavra de Deus aos infiéis, mas devemos ser suficientemente sábios para discernir, evitando trazer
a zombaria e a ridicularização à mensagem de Deus. Além disso, devemos ser cautelosos para não acontecer que venhamos também profanar essas verdades confiadas a nós. É um perigo, porque a pessoa pode até te induzir a você a duvidar de alguma coisa da palavra de Deus. E aí onde você também profana as verdades de Deus. Então, tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, não deixar de transmitir a palavra de Deus a todas as pessoas, a todo aquele, né? Todo aquele que crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, não deixemos de pregar, mas também tenhamos sabedoria, que possamos ter discernimento, né? Porque as coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem. Não adianta. E não fala, isso aqui não é só para quem não é crente. Dentro da igreja tem muitos dessa forma. Então, não adianta você ficar insistindo com aquele que não quer aprender. Porque aquele que quer aprender, ele até dói quando ele ouve a verdade. Mas ele coloca dentro do seu coração e fala, não, eu quero mudar. Acontece algo diferente, porque ele recebe a verdade. Então que é bom a gente apanhar de Jesus, né? Quando vai no culto e a palavra dessa ataca, a gente aprende muito ali, confronta, né, com os nossos erros. E isso é bom, isso é transformador. Mas a gente tem que abrir o coração e receber, né? Vai concluir aqui. Quando ajustamos nossa visão de acordo com os ditames da palavra de Deus, os erros podem ser corrigidos, a forma de vida mudada e os tesouros repartidos àqueles que são confiáveis e dignos. Então, que possamos aprender com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te recompense cada dia mais. E continue orando, continue me acompanhando aqui, que eu tenho certeza que nós vamos aprender juntos e vamos alcançar o céu em nome de Jesus. Que Deus te recompense. Muito obrigada a você que curtiu, compartilhou, você que comentou, você que se inscreveu nesse canal. Você que assistiu até o final, né? Que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. E se Jesus não tiver voltado, porque Ele vai voltar. Amém? Fiquem com Deus.